Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um podcast aqui do nosso canal. Eu estou muito feliz de estar mais uma vez com você, então sinta-se bem-vindo e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Hoje eu queria compartilhar um pouco mais com você sobre o assunto de liderança. Sim, é isso mesmo. Liderança é um assunto que Deus tem me reacendido. Eu confesso para você que eu estudei muito sobre liderança anos atrás e depois eu passei a praticar liderança e eu dei um tempo de ler e de estudar e fui estudar outras coisas, mas de um tempo para cá Deus tem me lembrado da necessidade de estudar, de compartilhar e de principalmente ensinar outras pessoas sobre liderança. Afinal de contas, a liderança eclesiástica, eu sou um pastor, eu creio que você sabe disso, a liderança eclesiástica ela vai demandar muitas ferramentas de nós para como nós lidamos com pessoas. Claro que o centro da liderança eclesiástica é Jesus, é a sua palavra e o evangelho, mas também é importante que nós saibamos princípios e valores de boa liderança. Jesus, ele foi o maior líder, o melhor líder que já existiu. E hoje eu queria compartilhar mais um pouquinho com você nesse podcast sobre esse assunto. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você é novo por aqui, não esquece de te inscrever no canal, de curtir também. E se você é reincidente, se você está voltando aqui, que Deus te abençoe e seja bem-vindo de volta. Vamos lá, hoje eu queria compartilhar com você sobre o princípio do processo, ok? Se você não pegou os podcasts anteriores sobre esse assunto, você pode depois voltar e você pode assistir. Nós já falamos de alguns outros princípios, mas hoje eu queria atentar no princípio do processo. E a frase-chave para esse princípio é: liderança se desenvolve diariamente, não em um dia. Muitas vezes a gente acha que a gente vai aprender tudo quando a gente lê um livro, né? A gente acha que a gente vai ser PhD em liderança quando a gente lê o livro tal, ou a gente aprender ou fazer o workshop ou o seminário tal. E na verdade, a lei do processo, ou o princípio do processo, é um princípio que ele vai falar justamente o contrário, de que liderança é algo que é desenvolvido no processo, de tempos em tempos. Né? Eu não sei se você tem algum tipo de investimento financeiro, mas eu queria te dar um exemplo. Se você pegar R$100 e você colocar R$100 por mês em uma poupança, no final de 30 anos, você vai ter aproximadamente R$500 mil. Né? Poxa, em R$100 por mês não é um valor mega alto, né? Creio que é um valor que é possível de se guardar. E se você fizer isso por 30 anos todos os meses, você vai ter uma recompensa boa daqui a 30 anos. Sim ou não? Quem aí gostaria de 500 mil? Poxa, eu gostaria de ter 500 mil na minha conta. Mas a verdade é que muitos de nós não fazemos isso. Muitos de nós não investimos esses 100 por mês. Por quê? Porque a gente não quer esperar o tempo. Só que a verdade é que tudo na vida, queridos, tudo na vida acontece em processos. E a liderança também vai acontecer em processo. O problema é que nós somos muitas vezes imediatistas. Nós não queremos esperar esses 30 anos passarem para a gente ter essa recompensa. Mas eu quero te falar, se você quiser ser um líder de sucesso e você quiser conduzir pessoas, você vai precisar entender a lei do processo, o princípio do processo. Você vai precisar entender que você não vai se tornar um grande líder do dia para a noite, que vai necessitar investimento. Liderança é como esse investimento financeiro, ok? Se eu invisto, eu tenho retorno. Agora, se eu não invisto, eu não tenho retorno. Então não é sobre você fazer um workshop, uma leitura ou assistir um podcast do Pastor Vitor. Não, é sobre você constantemente estar nesse processo de aprendizado sobre liderança, tá bom? Eu sempre digo para os meus discípulos, para a galera que anda comigo, que todo líder precisa ser um eterno aprendiz. Existe um inimigo da liderança que é o orgulho. Muitas pessoas, quando elas começam a ter algum tipo de resultado através da sua liderança, elas começam a entrar em orgulho. E o orgulho é algo terrível, porque o orgulho nos faz, primeiro, parar de aprender.
Porque primeiro a gente começa a achar que a gente já sabe tudo. Então a gente já não precisa mais ouvir quem a gente ouvia, a gente já não precisa mais assistir uma aula, a gente já não precisa mais ler um livro, e o orgulho começa a tomar conta do coração de muitos líderes, e muitos líderes paralisam a sua liderança por causa do orgulho. Então hoje eu queria te falar, se você quer ser um líder que cresce constantemente, você precisa aprender o valor da humildade. Porque a humildade é que vai fazer você entender que você precisa constantemente de mais, que você precisa aprender com os outros, de que todo mundo, seja pessoas que você julga que estão acima de você, ou seja, que conhecem mais do que você, ou pessoas que você julga que conhecem menos de você, como seus liderados, por exemplo, não importa, você sempre tem alguma coisa para aprender com essas pessoas. Tem áreas da minha vida, tem áreas da minha liderança que às vezes eu chamo alguém e o verdadeiro líder precisa entender isso, que a tua equipe vai ter respostas que você precisa. Às vezes, como líder, a gente acha que a gente tem que ter todas as respostas. Não, 10 vezes não, você não vai ter todas as respostas. Só que às vezes você é orgulhoso e você não aceita de que você não tem todas as respostas. E você quer ser o super-homem da liderança, e não é assim. A verdade é que um bom líder, ele entende que na sua equipe, cada pessoa vai ser como uma peça na engrenagem. E cada peça tem um tamanho diferente, tem um propósito diferente. E o líder, ele sabe colocar a peça no lugar certo para que a engrenagem funcione bem, ok? Então, eu quero te falar, se você quer ser um líder que cresce, que avança, que não estagna, você precisa ser um eterno aprendiz, tá bom? Olha só esse estudo aqui que foi realizado com 90 grandes líderes de vários diversos campos diferentes. E eles chegaram à seguinte conclusão. Olha só esse estudo americano interessante. Eles chegaram à conclusão que o que distingue líderes dos seus seguidores é a capacidade de desenvolver e aperfeiçoar as suas habilidades. Okay? Então, um líder e um seguidor, eles vão ter basicamente as mesmas coisas. A diferença é que um líder, ele vai ser capaz de se autodesenvolver e se autoaperfeiçoar nas suas habilidades. Então, tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus discípulos. Qual é a tua fonte? Ou quais são as tuas fontes de conhecimento? Aonde você está investindo para você crescer? Cara, se você não leu nenhum livro esse ano, mano, eu vou te falar, volta umas casas aí porque você não entendeu o que é liderança. Se você não está investindo em comprar uma passagem, ir para São Paulo, ir para Brasília, ir para, sei lá, para onde Deus está se movendo no Brasil, para você ouvir outros líderes, outros pastores, se você não está procurando, se você talvez não é líder ou pastor, você é um empresário, você precisa estar na roda de outros empresários, você precisa ler acerca do meio que você atua. Por quê? Porque o que vai te distinguir dos teus liderados é justamente essa tua capacidade de você desenvolver e se aperfeiçoar nas suas habilidades. Okay? Quais são as tuas fontes? Onde é que você capta conhecimento? Onde é que você capta crescimento? Onde é que você capta informação, ok? Essa semana mesmo uma pessoa veio me elogiar e ela chegou comigo e falou, uau, essa palavra de domingo tocou muito meu coração, foi uma palavra incrível, e ela falou assim, como é que você faz para todo domingo, sempre trazer uma revelação incrível? E eu respondi para ela, cara, eu estudo. Sabe, as pessoas acham que é algo mega espiritual. Sim, claro, existe a parte espiritual. Eu oro, eu peço discernimento do Espírito. Eu sempre falo, Espírito, o que é que o Senhor quer falar com a igreja domingo? Eu sempre procuro ouvir o que o Espírito está falando, mas eu também estudo, eu também estou em constante aprendizado, eu estou em constante leitura, eu estou o tempo todo ouvindo vídeos de pessoas que são referenciais para mim, ouvindo o que Deus está soprando no Brasil. Então isso é muito chave, e isso faz parte do princípio do processo, ok? Então, líderes de sucesso, eles vivem em um constante processo de aprendizado, e isso é resultado de disciplina. Anota essa palavra aí, se você está anotando, cara, anota essas duas palavras, disciplina e perseverança. Você precisa, como líder, ser uma pessoa disciplinada e perseverante. Tem dias que eu não estou a fim de ler, né? Tem dias que eu não estou a fim de estudar, tem dias que eu não estou a fim de ver vídeo, mas eu me forço, eu me coloco nessa posição, porque eu entendo que eu
preciso. Se eu quero gerar valor para as pessoas que estão comigo, eu preciso sempre ter algo em mim para ensinar para elas, para passar para elas. E muitas coisas não vêm de dentro de mim. Muitas coisas eu vou aprender fora com outras pessoas que já estão mais adiante de mim. E como eu disse, para isso é necessário humildade. O problema é que a maioria das pessoas, pessoal, superestima. Essa frase é muito chave. A maioria das pessoas superestima a importância dos acontecimentos na sua vida e subestima o poder dos processos. Por quê? Porque nós queremos resultados rápidos. Já viu aquela pessoa que ela superestima o ganhar na Mega Sena, né? E ela acha que um dia ela vai jogar naqueles 6 números e vai dar a cena e ela vai ganhar, ela vai ficar milionária do dia para a noite. E as pessoas têm esse misticismo, né? De achar, e elas subestimam o guardar R$100 por mês, aquele negócio de, sabe, ser disciplinado aqui em fazer uma boa administração financeira. E eu estou usando a administração financeira aqui como um exemplo para você, tá bom, pessoal? Então, é claro que nós não estamos falando aqui de dinheiro, nós estamos falando do processo de liderança, tá bom? Mas para trazer esse entendimento, eu estou fazendo essa correlação aqui com você, tá bom? E dentro desse processo de crescimento, existem algumas fases, tá bom? Eu vou citar essas frases rapidamente para você, tá? Cada fase, ela vai te levar a um nível de crescimento na tua liderança. A primeira fase é quando eu não sei o que eu não sei. É quando a pessoa ela não sabe nada de liderança e ela não sabe que ela precisa saber de liderança. Talvez você caiu de paraquedas nesse podcast, você não tem aptidão de liderança, você nunca liderou ninguém e você achou que não precisava. Mas hoje você está entendendo que é necessário, ok? Então, essa é a primeira fase, é quando eu não sei nada de liderança e quando eu nem sei que é importante liderar, tá bom? A segunda fase é quando eu sei que eu preciso saber. Pronto. Despertei, agora eu entendi que eu preciso saber. É quando a pessoa começa a despertar para a necessidade de liderar. Quando ela começa a entender de que muitas coisas na vida giram em torno de liderança, tá bom? Terceira fase é quando eu sei o que eu não sei, ok? É quando eu percebo que eu preciso aprender mais. É quando eu já comecei a aprender, mas eu vou e eu dou de cara na porta, eu vou e eu tenho um problema na minha equipe, e quando eu tomo uma decisão e aquilo gera um BOzão e eu começo a ver que, poxa, ok, eu já aprendi um pouco, mas eu preciso de mais. Eu lembro que comigo aconteceu algo parecido, foi quando eu caí de paraquedas numa equipe de vendas, eu liderei uma equipe de vendas na empresa do meu pai na época, e tinha mais ou menos uns 15 vendedores, e eu lembro que quando eu sentei para fazer uma reunião ali com eles, eu entendi que eu não era o líder ali. Eu tinha o cargo, mas eu não tinha a liderança, né? Então foi quando eu entendi que eu precisava, de fato, aprender mais sobre isso, tá bom? A quarta fase é quando eu passo a saber e cresço e isso começa a ficar mais claro para mim, tá bom? Então, quando você já está investindo em liderança há um tempo, quando você já tem experiência de liderar pessoas há algum tempo, você começa a, de fato, crescer. E isso começa a gerar resultados para você. Porque todo o processo, como eu disse, no começo ele é difícil, no meio ele necessita perseverança, mas mais na frente ele começa a gerar resultados. E a roda começa a girar. E quando a roda começa a girar, ela deixa de depender necessariamente de você. Do momento que você começa a gerar outros líderes, quando você vê, eles já estão gerando outros líderes, que estão gerando outros líderes, e a roda vai girando. E quando você vê, você perdeu o controle no bom sentido. No sentido de que a tua organização ela está fluindo e ela não necessita mais de você. Porque se ela só gira em torno de você, o crescimento vai ser limitado. Okay? Então, essa quarta fase ela é muito chave. É quando eu já estou investindo algum tempo e eu começo a ver alguns resultados. E a fase 5 e última é quando eu avanço por causa do que sei. É quando a pessoa ela já alcançou um nível assim, já mais avançado de liderança, quando ela já sabe aplicar essas ferramentas, né? E quando você chega aqui, o seu nível de liderança já está alto, você já lidera de forma automática, né? Quando as pessoas te procuram, você já sabe responder rápido, você já não tem muitas dúvidas, porque você já entendeu o funcionamento da liderança, né? Você já conhece como as pessoas de modo geral pensam, então você já consegue se adiantar, né? E aí nesse momento o retorno já é bem maior, é quando de fato a roda gira sozinha,
né? E isso precisa ser o nosso alvo como líderes. O alvo de um líder não deve ser ele gerar pessoas dependentes dele, pelo contrário, o alvo de um líder é ele gerar pessoas independentes dele que vão fazer um trabalho melhor do que ele fez. Então o nosso alvo como líderes, queridos, é nós levarmos as pessoas não ao nosso nível, mas a um nível além do nosso, né? Esse precisa ser o alvo de todo líder, esse precisa ser o foco de todo líder, mas para isso é importante entender que existe um processo. Existe tempo, existe esforço, existe investimento. Isso não vai acontecer do dia para a noite, isso não vai acontecer de uma hora para outra. É necessário que todo dia você seja diligente, perseverante e você continue focando até que o Senhor volte. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha curtido esse podcast. Se te ajudou, se trouxe ferramentas para você legais, então não esquece de dar a curtida, não esquece também de compartilhar com outras pessoas e até o nosso próximo episódio. Deus te abençoe. Valeu.